E aí, gente, boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal, tudo bem? Tava eu, tinha me programado para fazer 6h30 aqui, nem é uma live daquelas surpresas, né? Daquela que eu normalmente não aviso, mas eu tava, deixa eu abrir aqui, calma aí, diminuir o volume. Tava dando uma olhada no fórum e tal, e aí pensei que algumas pessoas poderiam ter ainda alguma dúvida sobre o fórum, então eu resolvi abrir essa transmissão aqui pra gente bater um papo, gente, sobre a disciplina 14. Não sei se já tem alguém aí, porque eu tô com o meu celular aqui, ó. Calma aí. Eu tô com. Tem alguém no chat, gente? Estão ouvindo bem? Deixa uma mensagem aí pra eu saber se tem alguém aí. Porque eu tô sem. Agora que eu peguei, tirei meu celular aqui, ó. Agora eu vou conseguir ver, ó. Tem algumas pessoas aqui já. Estão ouvindo bem, gente? Estão vendo bem também? Deixa eu aproveitar aqui, ó, rapidinho, só pra... Como é que vocês estão, gente, com relação, quer dizer, primeiro a saúde, né? Estão bem? Estão felizes? Copa do Mundo, o Brasil perdeu, mas passou, né? Tipo, o Brasil perdeu, mas passa bem. Segunda-feira a gente tem aí mais mais um jogo, né? Angustiante para quem gosta de futebol, para quem não gosta nem tanto, mas é isso, né? Daqui a pouco a gente tem. Opa, tô com um negócio aberto aqui na tela. Tava com um QR Code aberto na tela, gente, mas não é daqui não, é do meu podcast lá. Fechei aqui já tirei. Tem nada a ver não. É porque eu uso esse computador para fazer o meu podcast durante toda quarta-feira tem um podcast, né? E aí a gente deixa lá um QR Code na tela que eu esqueci de tirar. Ah, ó, Marta Machado tá um pouco gripada, mas tá bem. Se cuida aí, Marta. Vitamina C, hein? Deixa eu só. Já vou dar uma abertura aqui. Queria bater um papo com vocês, gente, sobre o fórum. Pelo menos no grupo eu tô vendo que tem bastante dúvidas. Ó, Maria José tá dizendo aqui que tá com Covid. Ô, Maria, se cuida aí, tá bom? Eu saí essa semana da Covid, me livrei dessa dessa praga, dessa doença, cara. Eu achei que eu fosse passar ileso, né? Falei isso aqui algumas vezes. Não deu, não passei. Depois de 2 anos de pandemia, eu peguei essa porcaria dessa doença. Graças a Deus, né? E também as vacinas, né? As 4 doses foram sintomas leves, né? Não deu nada demais. Foi mais gripe mesmo e tal, mas foi muito tranquilo. Mas eu resolvi abrir aqui, gente, essa live para saber como é que vocês estão com relação ao Fórum da Disciplina 14. E aí a gente pode aproveitar para tirar umas dúvidas aqui. Eu acho que eu tenho mais ou menos uma meia hora aqui, 40 minutinhos para a gente bater um papo. Como é que vocês estão com relação a esse fórum? Tá tranquilo? Já fizeram? Não fizeram? Léo, não sei o que fazer ainda, tô desesperado. Conta aí para eu saber. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu ver aqui quem tá aqui na live agora. Eu li um comentário aqui por último, mas não vi quem tá aqui com a gente, né? Nessa transmissão, mas eu já vi que, ó, já tem quase 50 pessoas. Já aproveitar para pedir para vocês deixarem o like aí, é importantíssimo que vocês deixem o like aí, tá bom? Ajuda, vocês já sabem, né? Já falei aqui algumas vezes, ajuda aí no crescimento do canal. Então, dá um like aí bem facilzinho, bem rapidinho, você já consegue ajudar. E deixa eu abrir aqui o chat no celular para poder falar com vocês. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Vamos lá. Angelita Alexandrino, Dolores Oliveira, Romilda Rosa, Maria Oliveira, José Pedro. Fala, José Pedro, um abraço para todos vocês. Marta Machado, André Honório, professor Leonardo Garcia tá aqui. Professor Leonardo Garcia, não me lembro. Primeira vez que tá aqui ou eu que não me atentei, nunca te citei. Mas tô vendo aqui, ó, professor Leonardo Garcia. Rita de Cássia. Tirei o óculos aqui, agora eu fico passando dificuldade para ler, ó. Leide Ceia Ferreira tá aqui. Júlio Belém, tem muita gente aqui, ó. O chat começa a subir, aí ele volta tudo. Ó. Evandro Pedro tá aqui.
Gil Paz, Cícero Nunes, Edésia, Léo, muita chuva aqui na Bahia. Internet muito ruim, cai por minuto. Por falar em chuva, né? A gente tá uma chuva aí em alguns estados do Brasil, né, cara? Eu tenho visto nos grupos do WhatsApp, nos grupos que eu criei. E tem muito ACS passando muita dificuldade, né? Seja para atender os seus pacientes por conta das enchentes ou por conta das suas próprias casas mesmo, né? Passando dificuldade. O professor Leonardo tá dizendo aqui, ó. Gosto... Aí, cadê? Suas aulas ajudam muito. Assisto mais as gravações. Entendi. O Leonardo assiste mais nas gravações, né? Por isso eu percebo. Eu já conheço aqui, o professor, muita gente aqui do chat, né? Então eu vou vendo assim um nome diferente, eu já detecto logo. Mas eu conheço já a maioria da galera que participa aqui no chat. Mas seja bem-vindo aqui na transmissão. Um grande abraço para você. Ó, Balbina tá aqui, ó. Estou totalmente perdida nesse fórum. Bota aqui no chat, Balbina, qual é a sua dúvida? Vamos conversar sobre isso, tá bom? Eu não abri, deixa eu abrir aqui o fórum. Eu não vou abrir não, vou abrir pelo celular. Porque aí eu vou ler aqui pelo celular, gente, para não precisar diminuir a tela, né? Apesar de que se botar na tela fica melhor, né? Mas é porque hoje tá um pouco mais difícil aqui, tá mais burocrático para eu abrir aqui as questões. A Magna Marlene, eu fico triste quando não assisto ao vivo. Não, que isso, Magna. Legal, fico feliz pela sua consideração. Mas é o mesmo conteúdo, né? Eu imagino que o ruim de assistir gravado é que você não consegue fazer uma pergunta e ter a resposta ali na hora, né? Não consegue participar do chat. Mas eu fico feliz com a sua consideração. Que bom que você tá aqui agora. Deixa eu abrir aqui, gente, o fórum pra gente bater um papo sobre ele. Né? Eu sei que tem muitas dúvidas, eu vejo algumas dúvidas lá nos grupos, mas vamos tirar aqui algumas dúvidas juntos agora, principalmente para quem ainda não fez. Eu ainda não fiz o meu, né? Eu já tenho o meu caminho, eu já tenho um caminho, na verdade, não está pronto o meu fórum, eu tenho um caminho aqui na minha cabeça de mais ou menos do que eu vou falar. Mas eu costumo fazer sempre aos domingos. Eu prefiro durante a semana ainda estudar. Fim de sábado eu estudo mais um pouco. E aí domingo, à noite, que é quando Tainá e Liz vão dormir, né? Eu dou uma pesquisa, quer dizer, encerro a disciplina, respondo as atividades, faço tudo ali que tem que fazer. E é bem legal. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no chat rapidinho, ó. Dolores Oliveira, você é show, ficou muito mais fácil com o teu apoio esse curso. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço, Dolores, eu que agradeço. A gente formou aqui uma parceria muito legal. Ó, Antônio Carlos, você nos ajuda muito com essas lives. Valeu, irmão flamenguista. Opa, saudações rubro-negras, hein? Flamengo tá fazendo bonito na Copa do Mundo, né? Rascaeta já fez 2. Torcendo aí pro Pedro pegar a titularidade da seleção. Né? Não que eu esteja torcendo contra o Richarlison, mas o Pedro é muito melhor do que o Richarlison, mas a gente torce pela seleção brasileira independente de quem joga, mas se o Pedro jogar, fica melhor, né? Gente, tô abrindo aqui, ó, o fórum pra gente ver o que o fórum tá pedindo, né? E aí a gente vai tirar as dúvidas. Deixa eu abrir aqui, ó, fórum, tá aqui, fórum. Tô abrindo no celular, tá bom, gente? Não vou abrir na tela hoje, não, porque eu não sei o que houve aí com o celular, quer dizer, com o meu computador, que ele tá meio burocrático, não tá deixando eu compartilhar a tela do computador. Maria Elisa, boa noite, Maria. Desculpa, ó, não respondi seu boa noite. Boa noite pra você. Você tá bem? Tudo em paz? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar tudo em paz. Deixa eu botar aqui o óculos pra ler, ó. Olha só, vamos ver o que pede o fórum da disciplina. E aí a gente vai conversando aqui sobre caminhos a partir do que a gente leu e discutiu nos e-books, né? Tem bastante conteúdo aqui no canal de estudos. E a gente vai desmistificar, não. A gente vai conversar sobre o que tem que ser feito no fórum a partir de tudo que a gente leu e estudou. E eu não vou abrir a disciplina, a gente vai conversar mesmo, para ver se a gente fixou legal. Vamos lá, olha só. Fórum, violência, olha o que o fórum diz. Vamos lá.
A conversa que se iniciou com a CE Joana e a CS Maria introduziu e apresentou o tema da violência. Vamos continuar falando a respeito desse tema? Esse fórum é um espaço de troca de experiências sobre um tema delicado a ser tratado. Aqui eu já quero frisar para vocês, gente, isso daqui, olha só. Esse é um espaço de troca de experiências, tá bom? O que significa troca de experiências? As suas experiências e as minhas experiências, tá bom? Relacionadas à violência no nosso trabalho. Seja a violência que a gente viu, percebeu da equipe, não, perdão, dentro de algum domicílio com algum paciente, ou quem sabe até uma violência do paciente contigo, não desconsidere isso, né? Alguma ameaça de agressão física ou alguma agressão verbal que você sofreu por parte do paciente, isso é uma experiência sua relacionado à violência, né? Lembrando que os e-books eles falam sobre abordagem da família, então o ideal é que a gente fale sobre violências na família, mas a gente não pode desconsiderar as violências que a gente sofre também por essas famílias, né? Afinal de contas, somos a clínica da família, todos nós somos família, né? E aí essa é a primeira observação, é questão de experiências. Vamos continuar lendo aqui, já vai abrindo aí a sua mente, você que ainda está com dificuldade. Olha só, opa, acho que eu pulei, né? Não, tá aqui, ó. A violência em suas mais variadas formas, causas e as ações que são necessárias em determinadas situações para terminá-las ou evitá-las, ou seja, se é para terminá-las, é para combater a violência, se é para evitar, é a prevenção da violência, né? Onde a gente vai se antecipar, estratégias para antecipar, né? Entre no fórum para participar do debate, lembrando-se de que sua experiência é imprescindível para analisar os problemas relacionados à violência no seu território e para conhecermos as diferentes realidades entre seus colegas do curso, tá vendo? Que esse fórum ele tá deixando bem claro que são as nossas experiências e eles falam sobre a sua e sobre a nossa. O José Pedro tá botando aqui que acha que ele errou sobre o nome dos acessos. Eu também acho, aqueles dois acessos lá em cima, né? Eu acho que o caso da disciplina não é não é aqueles dois acessos ali. Mas vamos voltar aqui rapidinho, daqui a pouco a gente fala sobre isso, ó. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias realizam um trabalho de prevenção de doenças e de promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, a partir da sua experiência profissional e de casos que tenha presenciado ou identificado, ou seja, você não precisa ter trabalhado com sua equipe um caso de violência, pode ser um que você identificou, mas não foi levado à frente, isso pode ser falado também no fórum. Cadê? Violência, mas... opa, calma aí, me perdi aqui, ó. Tá, presenciado ou identificado. Mas os conhecimentos adquiridos aqui no curso, ou seja, a tua experiência mais os conhecimentos adquiridos no curso, vamos conversar aqui no fórum sobre o tema da violência, tipo de violência, causas, ações, formas de encaminhamento dos casos, comentando as postagens dos colegas a partir das seguintes questões. E aqui tem algumas questões que vão nos nortear para a gente responder o fórum. Olha só quais são essas questões. Ó. A partir do seu processo de trabalho e baseado na sua experiência no território, quais são os tipos mais frequentes de violência identificados? Sabendo-se que a violência deve ser notificada, mas que também existem dificuldades de ordem social, política e econômica, como tem sido em seu território. E a terceira é a seguinte, ó, no Brasil, nos últimos anos, os casos de feminicídios e de violência contra crianças, física e sexual, vêm aumentando. Comente sobre como é no seu território esses tipos de violência e as principais causas identificadas. E olha só, para terminar aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo, ó, diretrizes. Nessa discussão, o esperado é que vocês relatem suas experiências, os tipos de violências mais comuns, as causas da violência observada nos seus territórios,
as ações e as medidas que podem ou foram tomadas em determinadas situações na sua experiência de trabalho. O principal objetivo dessa discussão é o diálogo e sobre as experiências prévias e sobre os conhecimentos adquiridos na aula temática sobre violência. Bom, vamos lá, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat e eu vou passar com vocês tópico por tópico aqui das questões do fórum. E eu vou falar sobre a minha experiência, porque quando eu falo da minha experiência, vocês vão conseguir identificar de vocês o que é diferente e não é diferente, e vocês com toda certeza vão construir esse fórum e vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Deixa só botar o óculos aqui para dar uma olhada no chat rapidinho, antes da gente voltar aqui, para ver o que é que vocês estão falando, se tem alguma dúvida aqui relacionada ainda, quer dizer, alguma coisa que a gente pode responder aqui. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu abrir aqui rapidinho o chat. Meu celular hoje resolveu travar, hoje tá tudo meia boca aqui, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Balbina tá aqui, Mário Lúcia Ferreira. Oi, Léo, boa noite. Louvo a Deus pela sua disponibilidade, muito obrigado. Amém. Boa noite, ó. Canal @FIFTV. Não sei quem é, né? Tem um anime aqui na imagem, mas boa noite, seja bem-vindo. Sônia Ferreira tá aqui, Marta Machado, ó. Eu falei sobre a minha experiência na minha microárea. É isso, é sua experiência mesmo. Maria Zuleide, boa noite, Maria. Oswaldo Brandão tá aqui também, ó. Deixa eu ver. Rui Santos. Cadê? Margarida Silva, boa noite, Léo. Só gratidão a você por nos ajudar. Confesso que eu achei que não iria dar conta de terminar esse curso, mas quando encontrei seu canal foi uma bênção. Gratidão sempre a você. Que legal, Margarida, que legal. Bom, vamos juntos. Eu sempre falo aqui no canal que a gente vai junto, cara. Fico feliz em estar podendo ajudar também você, tá bom? E vamos juntos até o fim. A gente já chegou na metade do curso. A gente vai com toda certeza concluir aqui, ó. Léo, eu já fui ameaçada numa visita domiciliar e coloquei no fórum. Elisângela, perfeito, é sua experiência. Isso é violência. Quase uma violência física, né? Você provavelmente foi ameaçada de violência física. E você deve relatar isso lá no seu fórum, sim. Como é que você agiu, se você contou com o apoio da UBS, como que foi ali, quem intermediou o caso, você teve que sair de cena, ou você mesmo foi ali até o fim para resolver essa questão. É isso, é exatamente isso, é a nossa experiência. O curso, dessa vez na disciplina, a gente vai ter ali os conteúdos, eles nos mostraram como identificar os tipos de violência, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu dei o exemplo do homem que diz para a esposa que ela não precisa trabalhar, né, e que lá no final ela sofre porque ela perdeu a oportunidade de estudar, está mais velha, não consegue se inserir no mercado. Eu lembro que quando eu dei esse exemplo, algumas pessoas não viam isso antes de eu dar o exemplo como um tipo de violência. Ou seja, isso é um tipo de violência, violência intelectual, onde você tira da pessoa a possibilidade de crescer nos estudos, e também violência econômica, porque você também não permite que a pessoa procure um emprego, né, e tenha seu próprio dinheiro e tal, até para ajudar nas contas da casa. E lá na frente a pessoa vai sentir. Então isso são tipos de violência. Então o conteúdo da disciplina, eles veio nos mostrar o que é violência sexual, violência física, violência socioeconômica, violência psicológica. Por que o conteúdo fez isso? Porque no fórum ele vai agora pedir a nossa experiência. E agora você sabe quais são os diversos tipos de violência. E com certeza você olhou para trás, viu a sua experiência do trabalho, viu uma série de casos e agora você entendeu, caramba, eu não tinha me dado conta de que aquela família sofria violência. Eu não sabia que aquela criança que fica sozinha em casa o dia inteiro, ela está sofrendo um tipo de violência que é o abandono. Porque isso é violência também, a criança ser abandonada em casa, sabe? Hoje em dia, as creches, elas... Eu não sei se em todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, mas eu acredito que é uma política nacional. As creches, elas passaram a ser em período integral justamente para as crianças não ficarem abandonadas em casa e também para os pais que precisam trabalhar. Ou seja, a creche integral, ela é uma política pública de combate também à violência. Então, tudo isso são coisas que você vai usar no seu fórum. Agora eu vou abrir aqui tópico por tópico do que é pedido lá nas perguntas do fórum. E a gente vai bater um papo, porque eu vou contar para vocês
qual é o caminho para a construção do meu fórum, e eu tenho certeza que isso vai ajudar a iluminar aí também a mente de vocês que ainda estão com dúvidas, estão perdidos aí no fórum, e vocês vão ver, ó. Aqui a Luzânia botou aqui, ó, Luzânia Oliveira, boa noite, Luzânia, ela botou, ó, falei da minha microárea, já tive experiência com várias violências no meu território. É isso, o fórum é exatamente isso, a sua experiência. Olha só, no primeiro tópico do fórum, olha o que ele está dizendo, ó. A partir do seu processo de trabalho e baseado na sua experiência no território, quais são os tipos mais frequentes de violência identificados? Então você perceba que antes de ele perguntar qual foi a violência e o que eu fiz, ou o que a UBS como equipe fez, ele pergunta quais os tipos de violência. Então a gente precisa estar muito atento ao enunciado. Não significa que você tenha que fazer da forma que eu vou falar agora, mas o que eu estou fazendo aqui é te dando um caminho só de organização do seu texto. Então, por exemplo, se você puder aí, tiver um papel e uma caneta, faça isso aí que eu acho que vai te ajudar. Se não, é só você voltar aqui o vídeo que vai ficar salvo, você consegue voltar quantas vezes você quiser, né? A internet ela dá pra gente essa facilidade, né? Esse aqui é um equipamento maravilhoso pra gente. Então, olha só, eu já tô vendo aqui, ó, cadê o agente Leonardo Garcia? Ele botou aqui, ó, já estou respondendo o fórum aqui com base nessa conversa. Tenho certeza que você vai terminar aqui o seu fórum nessa conversa. Olha só, gente, como eu estava dizendo, no primeiro tópico, olha o que ele pergunta. Quais são os tipos mais frequentes de violência identificados? Então, antes de você escrever no fórum, tem um papel, uma caneta ou abra um documento aí no seu computador ou celular e descreve, tenta lembrar quais são os tipos de violência no seu território. E eu vou falar aqui do meu. Eu vou tentar listar aqui 5 tipos de violência que tem no meu território. Se eu não conseguir achar 5, pelo menos 3 eu quero encontrar aqui para a gente ter algumas referências. Vamos lá, então. Tipos de violência no meu território. A principal, eu moro numa favela, né, aqui no Rio de Janeiro, e a principal violência que a gente tem aqui é o encontro e o conflito entre o poder paralelo e a força policial do Estado. Por que o quão grave é essa violência, né? Então já mostrei para vocês qual é o primeiro, esse conflito aqui de poderes. Esse conflito de poderes, quando ele acontece, e ele acontece com muita frequência aqui, é uma favela no Rio de Janeiro, vocês devem imaginar como é uma favela no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é esse paraíso que mostra na televisão, não é mesmo, né? Nem Copacabana é esse paraíso que eles mostram, e a Rocinha muito menos, né? Eu falo de Rocinha e Copacabana porque é o que mais fala sobre o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é muito diverso, enfim, e muito grande também, extenso. Mas essa violência, que é o primeiro que eu já estou identificando, olha o quanto ele é grave. Porque além de ele colocar em risco a vida das pessoas, né, com bala perdida, uma série de coisas, ele impede que as crianças vão para a escola, porque nesse dia as escolas fecham, então você já vê um prejuízo intelectual para as crianças, e normalmente quando fecha 1, 2, 3 dias seguidos, sem aula, porque os confrontos aqui são assim. Então esse é um tipo de violência, esse conflito de poderes. Ele fecha as UBSs, e fecha mesmo, às vezes fecha pelo dia inteiro, ou seja, violência que impede o acesso ao serviço de saúde. Pessoas doentes naquele dia não conseguem atendimento na unidade básica, e elas também não conseguem sair de casa para ir até a UPA ou para se locomover até a emergência, porque elas têm duas opções: ficar em casa doente ou sair de casa doente e piorar a doença com um tiro, uma bala perdida. Então você tá vendo, ó. Terceiro tipo de violência, as pessoas não conseguem sair para trabalhar. Quer dizer, terceiro tipo não, as consequências desse único, né, que é o conflito de poderes. As pessoas não conseguem sair para trabalhar, chegam atrasado, ônibus não passa aqui na comunidade nesse dia, trem para de funcionar, uma série de coisas, ou seja, intelectual, prejuízo na saúde e prejuízo econômico também, porque muitas pessoas perdem até o emprego, ou elas não produzem na sua empresa naquele dia, e por isso elas perdem a oportunidade aí de crescer também financeiramente. E o quarto, que esse aqui é o mais recente, aconteceu agora nesse último domingo de Enem, diversos jovens aqui na minha comunidade não conseguiram ir para o segundo dia de prova, porque a bala estava comendo na favela. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? A bala tá comendo, mas tiroteio, vamos simplificar. Mas estou rindo aqui, mas não é engraçado, né? A nossa realidade. Então já mostrei para vocês um tipo de violência que tem aqui,
que acarretam em todas essas coisas. Então, quando eu for fazer meu fórum, eu já vou fazer uma lista de quais são os tipos de violência. Eu vou começar logo por essa, porque essa é que afeta a favela inteira. É unânime. É um tipo de violência que para a favela, esse conflito de poderes. Segundo tipo de violência. O segundo tipo de violência são, por exemplo, E detalhe, gente, eu não vou listar aqui saneamento, né? Porque isso também é questão de violência, está relacionado à saúde, né? Insalubridade, esgoto a céu aberto, descaso com a favela. Tudo isso conta, mas eu não quero falar sobre isso exatamente aqui. Poderia ele estar no fórum? Poderia. Talvez eu até coloque lá, porque isso é um tipo de violência e apesar da disciplina não ter discutido isso, inclusive teve uma live que eu falei que eu considerei isso uma falha, era legal falar sobre isso, mas eu também entendo porque é abordagem na família, né? Mas também abordagem no território, então esse tipo de violência deveria ter sido discutido e não foi. E eu acredito que esse tipo de violência também acontece aí no território de vocês, né? Mas vamos lá, vamos seguir, ó. Segundo tipo de violência, maus tratos à criança. E, gente, isso acontece muito, muito, muito. Não pensem vocês que é só aí na sua cidade. Não, gente, isso acontece muito. Maus tratos com as crianças, crianças fora da escola que não vão estudar porque pais não deixam. Diversos tipos, né? Crianças que não acessam ao serviço de saúde porque a família não leva. A gente tem que ficar correndo atrás, né? E como que a gente faz para resolver isso? A gente vai falar daqui a pouco, né? Por enquanto eu estou mostrando os tipos de violência. Já foram 2. Terceiro tipo de violência, deixa eu pensar aqui. A agressão aos trabalhadores, seja agressão física ou seja agressão verbal. Nós sofremos agressões e todo tipo de violência no nosso trabalho. Alguns colegas já apanharam, já foram mesmo, sabe, ali não para troca, né? Porque o trabalhador, ele nunca, entre aspas, né? Ele nunca revida, mas já apanharam, já foram atingidos fisicamente. Verbalmente, então, é praticamente todo dia. Aquela pessoa que não aguenta que não aguenta esperar, né? A pessoa chega na unidade e já chega reclamando que tá demorando. E ela começa a se estressar, xinga todo mundo, xinga o agente comunitário de saúde, faz um estardalhaço ali no salão. Quando ela entra no consultório, ela fica quietinha, né? Pianinha. Parece que o médico e a médica têm superpoder, né? Ou será que é só aqui na minha UBS que o paciente só quer cantar de galo com o agente de saúde? Quando chega outro profissional, ele fica pianinho. Enfim, mas isso é um tipo de violência. Então a gente está listando as coisas que acontecem. De repente você pode listar aí também violência sexual, alguma coisa que você já acompanhou, agressão de algum marido na mulher, uma série de coisas. Então você vai primeiro pensar os tipos de violência. Independente, gente, se você já viveu ou se a sua equipe já pegou para resolver. Primeiro tipos de violência que tem no seu território, independente se você já atuou em cima dele, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Depois que você faz essa lista, agora você vai então ver delas o que é que a sua unidade e você já identificaram. Então, por exemplo, eu já tive um caso de estupro que foi parar no consultório. Beleza, você já conseguiu então identificar algo que você e a sua UBS e a sua equipe tiveram que atuar. Então, show de bola. Então, tá vendo como é que você já partiu para o segundo tópico na construção do teu fórum, como se fosse o segundo parágrafo ali, né? A tua identificação. Bom, já atuei nisso, já atuei naquilo, já atuei aqui, foi complexo. A gente ainda não chegou na estratégia, tá bom? Por enquanto é só identificação. Primeiro, a identificação dos tipos e segundo, a identificação do que você já teve que trabalhar, já presenciou ali ativamente. Então você vai pegar esses tópicos e vai continuar escrevendo. Depois, você vai na parte prática do problema. Como que vocês resolveram? Por exemplo, nesse tipo de violência aqui, foi eu que identifiquei, né? Eu, ACS, tô entrando aqui na mente de vocês, tá bom? Eu identifiquei esse problema aqui, porque quando eu cheguei na casa, eu percebi que a criança, ela tava pelada, né? Uma criança de, sei lá, 3, 4 anos, ela tava desnutrida, muito suja, com feridas na perna, e com miíase. Vamos lá, gente, miíase. Isso é uma
Isso é uma violência absurda, né? Eu acho que todos aqui já devem ter presenciado aí na sua UBS uma criança chegando na unidade com a cabeça cheia de bichos. Eu pergunto para vocês, isso é ou não é um tipo de violência? Porque se chegou ao extremo, eu já vi uma criança, gente, que tinha 6 buracos na cabeça. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas eu fiquei... Gente, diante de Deus, eu não tô mentindo, gente. A criança tinha 6 buracos na cabeça. Muito, 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 muito bicho. Aí eu pergunto, como uma criança chega a esse ponto? Como uma criança chega a esse ponto sem que os pais ou alguém da família perceba? Porque uma coisa é a família chegar a... Uma coisa é a família... Opa! Uma coisa é a família chegar com uma criança na unidade com 2 bichinhos, né? Tá começando, opa, a família entendeu, percebeu, tá atenta, vamos embora pra unidade, vamos ver o que que é, porque a gente pode até tirar o bichinho em casa, mas já tá ferido, vamos lá. Outra coisa, gente, é uma criança chegar na unidade com a cabeça estourada, com milhares de bichos, isso é violência, isso é maus tratos. E aí como é que, por exemplo, vamos focar nesse caso, né, que é um caso muito comum. Como é que você vai o que que você vai fazer nesse caso? Você foi no domicílio, você reparou que a criança estava lá nessa condição, coçando a cabeça, coçando a cabeça, coçando a cabeça, e não para de coçar, e você fazendo o seu trabalho, e a criança coçando a cabeça, de repente você começa a ficar aflito e começa a coçar a sua cabeça também, porque não é assim? Às vezes a gente vê uma coisa acontecendo que a gente sente na pele que a gente começa a reproduzir também. Mas vamos lá, e você percebeu, pergunta pra mãe, pergunta pro pai, pergunta pra quem tá ali na casa, olha, por que essa criança tá coçando tanto a cabeça assim? Tá acontecendo alguma coisa? Se eles não souberem responder pra você, chama a criança, olha, isso é trabalho do ACS, tá bom? Talvez tirar, talvez não, com toda certeza, tirar, né, fazer o curativo, não. Mas olhar dentro da casa ali, isso é um trabalho de saúde, a gente tem que fazer, não pode deixar passar batido. Então a gente pega a criança e olha, se você perceber que é MISE, você precisa levar imediatamente, não levar, né, porque a gente não é ambulância, mas a gente vai nem ambulância nem emergência, né, mas a gente vai orientar aquela família para ela ir o quanto antes, se puder naquele momento, para a unidade. Enquanto a família vai, a gente já liga para lá, ó, liga pro ACS que tá lá na recepção, olha, tá indo fulano aí, dá prioridade no atendimento, já chama o técnico de enfermagem, avisa a equipe, porque tá sério. Você já começou a criar uma estratégia para resolver esse problema. Então pensa aí no seu problema e vai criando a estratégia. Isso você tem que botar no fórum. Todo esse histórico, se você escolher um caso, você vai conseguir responder o fórum com apenas esse caso, tá bom? Então você vai pegar, olha, cheguei na casa, vi que tava nessa situação, a criança coçando a cabeça, eu chamei, olhei, vi que tinha um bichinho ou tinha milhares de bichinhos, orientei, a família foi, mas eu deixei claro que era uma questão de higiene. Lembra que a gente falou que eu queria poder abrir aqui, gente, felizmente eu não consegui hoje, não sei o que que houve, que meu computador não quis abrir aqui a página. Todas as vezes abriu, hoje não consegui abrir. Enfim, mas vocês lembram que lá nos tipos de violência tinha uma que falava sobre o descuidado. Eu não lembro exatamente sobre isso, gente, mas era relacionado à higiene, né? Quando a gente... Omissão. É omissão não. Oh, meu Deus, qual é a palavra? Negligência, pronto, negligência. Tipo de violência, negligência. Que é quando a família não cuida da higiene da pessoa. Teve um caso específico no e-book que falava do idoso. Lembra lá do idoso? Que a filha pegava o dinheiro dele, que não dava banho uma vez por semana, né? Esse tipo de violência e negligência. É esse tipo de violência da família que deixa uma criança ter milhares de bichos na cabeça. Então você vai escrever, a família foi negligente, eu conversei com a família, orientei a questão da higiene, da importância de lavar o cabelo, de pentear, de passar a mão, ver se observar a criança, olhar mesmo a cabeça da criança todos os dias, prestar atenção. Então fiz essa orientação, ou seja, você está combatendo, nesse caso você está fazendo a prevenção, se essa criança não tem miíase, mas se ela tem, você está ajudando no combate, você vai relatar isso no teu fórum. E aí como que a equipe procedeu? Bom, chegou na unidade, o ACS que estava lá na porta ou na recepção, né, no guichê ali, atendeu, botou para atendimento,
Técnico de enfermagem veio, levou para a sala de curativo, já fez a lavagem, tirou os bichos. Um médico atendeu também, porque nesse caso o médico tem que ir ver, né, como é que tá, médico e enfermeiro. Na verdade, esse trabalho da MIESE, que é o caso que eu tô falando aqui, focando, né, para ajudar a gente a responder o fórum. Esse trabalho é um trabalho da equipe inteira, porque olha só como ele mobiliza todo mundo, gente. É diferente de um paciente que chega com eu quero tirar ponto, né? Ele chega na unidade para tirar o ponto. Não, ele vai passar ali, a enfermeira só vai avaliar rapidinho, vai tirar, ou a técnica de enfermagem ou o técnico vai tirar, né? Às vezes a própria enfermeira tira, acabou. Mas quando é um caso de MIESE, que é de um extremo, ele mobiliza a equipe inteira. Então, como que a equipe agiu nesse caso? E aí, quando chegou na unidade, por exemplo, olha como é que a violência ela pode reverter. A pessoa que quem está atendendo a violência, no caso do agente comunitário de saúde, e os equipes profissionais de saúde, olha como é que a violência ela pode reverter e agravar ainda mais o estado da criança. Porque se você viu uma criança com MIESE, mandou para a unidade, chegou na unidade, você falou, dá preferência, bota aí na fila, bota na planilha aí do computador em vermelho. Aliás, gente, um bizu para vocês, ó. Quando eu estou no acolhimento, né, ali na recepção dos pacientes, a gente tem uma planilha, né? A gente usa o ESUS para notificar a demanda espontânea e uma planilha para escrever o caso, né? Porque o ESUS é uma porcaria, né? O ACS não consegue escrever nada, o ACS só consegue ticar. Então a gente usa uma planilha para a gente poder escrever o que o paciente tem quando ele chegou. O que eu faço quando chega um caso grave, porque a planilha é mesmo para todo mundo. Grave não, né? Algo que eu considero mais urgente, para que o médico dê preferência. Na caixinha ali do que ele tem, eu boto a caixa em vermelho e o texto em branco. Então ele se destaca de todos os outros casos e o médico vê, e se ele entender realmente que é um caso de prioridade, ele vai lá, bota pra cima e atende. Mas voltando, aí você ligou, mandou da preferência. Só que quando chegou na unidade, a equipe ficou enrolando para atender a criança, né? Atendeu uma dor de cabeça, foi no corredor, bebeu água, ficou batendo papo, uma série de coisas. Não estou falando besteira, são coisas que acontecem, né? Mas finge que eu não falei. Enfim, acontece uma série de coisas. E quando você vê, a criança tá ali no salão ainda, depois de 1 hora, esperando atendimento. Gente, isso é um tipo de violência, porque esse caso é urgente. Então é uma negligência do trabalhador da saúde com a criança. Esse caso, ele é realmente um caso de emergência, não uma emergência hospitalar, mas uma emergência porque aqueles bichos precisam ser tirados o quanto antes. E o trabalho de retirar MIESE não é um trabalho das redes de apoio da unidade básica de saúde. Esse trabalho é da unidade básica de saúde. A UBS, a sua unidade, a minha unidade, é que tem obrigação de pegar esse paciente, essa criança com MIESE ou qualquer outro, mesmo que seja emergencial, porque quem faz esse trabalho é o enfermeiro técnico de enfermagem. Eles precisam tirar ele o quanto antes. Então, até nisso a gente precisa ficar atento, não ficar enrolando ali para atender esse paciente. E aí você vai pegar esse caso todo que você atendeu e vai colocar no fórum passo a passo do que aconteceu. Você não vai ter dificuldade. Eu, particularmente, não acho esse fórum difícil. Eu acho ele muito fácil. Por que eu acho ele, na verdade, gente, o mais fácil de todos? Por quê? Porque se tem uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia e que a gente sofre no nosso dia a dia enquanto ACS, essa coisa chama-se violência, gente. Então, assim, tem muitos casos, muitos. Quer ver? Deixa eu ver mais um caso aqui que a gente pode falar de. Já falamos de violência sexual, que acontece bastante. Às vezes vem casos de estupro, já aconteceu, não sei na unidade de vocês, mas acontece. Esse é um pouco mais raro, porque a questão do estupro, né, ele é como ele é lá no radical, ele envolve constrangimento, né, o medo de denunciar e tal, e às vezes a gente até desconfia, mas tirar isso do paciente é mais difícil. Então, assim, eu queria muito poder abrir, mas não tá dando. Abrir aqui o e-book para mostrar um exemplo bem claro ali. Mas eu acho, gente, que realmente não tem muita dificuldade. Deixa eu olhar aqui no chat, só para ver se surgiu alguma pergunta, porque eu não tô com o chat aberto aqui, vou abrir agora. Eu tava dando um exemplo. Isso porque eu tô só no primeiro, tá bom? Que é aqui, ó, a partir do seu processo. E aí no segundo, deixa eu ver primeiro o chat aqui, calma aí. Deixa eu voltar aqui, entrar no chat.
Opa. Aqui, ó. Pronto, agora eu tô no chat. Deixa eu ver. Hum. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o Denise botou aqui no final agora. Violência contra idosos. Já tive um caso na minha área. O senhor ficava sozinho, sem tomar água, o dia todo na cama. Isso que você falou agora, o Aldenise, me remeteu não a um caso, mas me remeteu a uma preocupação, que é os nossos pacientes acamados. É uma coisa, gente, que a gente, enquanto agentes de saúde, a gente tem que dar atenção a todos os nossos pacientes na medida do possível, isso é óbvio, né? O agente comunitário de saúde, ele nunca vai conseguir dar conta de todos os seus pacientes cadastrados todos os meses. É impossível isso, não sei se alguém aqui consegue fazer, a não ser, gente, que aqui tem agente comunitário em zona rural, que tem muito pouco paciente, né? É comum isso, eu já vi nos grupos que tem agente comunitário com 130 pacientes, com menos pacientes do que isso. E aí, talvez, com um número pequeno de pacientes, você consiga dar conta de todos. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro não, minha microárea. Gente, são mais de 1.000 pacientes cadastrados só na minha microárea. Ou seja, é impossível eu fazer visita a todos esses pacientes. Até porque, né, a preconização da visita domiciliar, ela não é para todos, ela é para os grupos, os acompanhamentos prioritários, né? Gestante, hipertensos, os hipertensos descompensados, os diabéticos insulinos, diabéticos de uma forma geral e tal. Você já sabe de tudo isso. Mas eu queria chamar a atenção aqui a partir do comentário da Aldenise para os pacientes acamados, gente. Pacientes acamados normalmente são os idosos. Esses pacientes são aqueles pacientes que a gente precisa visitar, às vezes, 2, 3, 4 vezes no mês. Se você puder, vá uma vez por semana na casa desse paciente acamado, principalmente se ele for idoso. Sabe por quê? Porque isso aqui que a Denise colocou, ó, violência contra idosos, ela acontece muito quando o idoso está nesse estado acamado, né? Ele às vezes não, a família não tem paciência para trocar fralda, então ele fica urinado ali, ou ela urinada por 2, 3 dias. O banho normalmente não dá banho, o que faz é jogar uma aguinha ali mesmo, ali com um balde no chão, né? Então eles não têm esse cuidado todo. E aí é uma dica mesmo, sabe? Para você que tem um paciente acamado idoso, vá pelo menos uma vez por semana lá na casa, porque se você for uma vez por semana nessa casa e tiver acontecendo alguma coisa, você vai pescar esse problema e você vai conseguir socorrer, né? Essa é a palavra, socorrer esse idoso ou essa idosa. Então, gente, por favor, atentem-se aos pacientes acamados de vocês, principalmente os acamados mesmo, né? Porque o tuberculoso a gente corre atrás, né? A gestante está sempre na unidade. Deixa eu ver. O diabético insulino, ele sempre está na unidade também, pegando a insulina, indo para consulta. Mas o paciente acamado não, esse não vai na unidade, a unidade precisa ir até ele. Então, fica no pé da sua enfermeira e do seu médico, marcando visita domiciliar com eles. E vá sozinho também, pelo menos uma vez por semana, porque eles sofrem muito, mas sofrem muito mesmo, cara. É doideira. Deixa eu voltar aqui no chat, rapidinho. Jerusa. Léo, eu sou de área rural e tenho sob minha responsabilidade mais de 1.500 pessoas. Caramba, Jerusa. Eu achei que ninguém tinha mais do que eu, não. Você bateu o meu recorde. Jerusa, você é ACS, né? A preconização do número de pacientes por ACS é 750. Você com mais de 1.500 tá com o dobro. Você já foi ver o que é isso? Quer dizer, você já pediu redistribuição de território? Todos os ACS têm esse número ou só você que tá assim exagerado? Tem que rever isso daí, cara. Fica meio que difícil de dar conta disso, né? São poucos ACS na sua unidade. Como é que é isso, cara? É sinistro. Doideira. Aqui a Denise está dizendo, era isso mesmo, Léo, que acontecia, né, com relação aos pacientes acamados. Então, tá vendo? São coisas que a gente consegue botar no nosso fórum, que vai fazer com que a gente tenha lá a nossa boa avaliação e boa participação. E às vezes, você nem vai ter tanta experiência para contar, gente.
sobre a sua microárea. Mas se você não tem experiência sobre a sua atuação, com toda certeza você conhece algum tipo de violência que aconteceu na sua UBS, mesmo que seja em outra equipe. Relate esse tipo de violência também, fale sobre ele, o pouco que você sabe. Participe do fórum dos seus companheiros, porque lá você vai ver experiências que vão também trazer à memória algumas coisas que de repente você naquele momento não está se lembrando, né? Lembrando que esse fórum ele é um fórum de experiências e para trocar experiências. Então você precisa ver essa troca de experiências. Aí quando você for pensar isso no fórum, não pensa na obrigatoriedade de participar da participação dos outros, não. Pensa nessa troca de experiência como pensar assim, caramba, cara, eu pensei que isso acontecesse. Quer dizer, eu não imaginava que isso acontecesse em outros lugares. Caramba, eu não sabia que a realidade do agente comunitário de saúde lá no Pará era assim, né? Porque eu, antes do curso, gente, eu achava que a realidade dos agentes comunitários de saúde no Brasil fosse todas iguais à minha realidade. Eu não tinha noção do quão diverso e difícil é o nosso trabalho e as nossas realidades, cara. Esse curso abriu a minha mente para muita coisa. Deixa eu voltar aqui pro fórum, porque eu tava só no tópico 1. Acho que o tópico 2 ele fala sobre... Deixa eu ver, vamos lá. Sabendo-se que a violência deve ser notificada, mas que também existem dificuldades de ordem social, política e econômica, como tem sido em seu território? Olha só, dificuldades de ordem social, política e econômica. Dificuldade de ordem social, vamos lá, já falei aqui que a gente tem muita dificuldade em fazer denúncias, porque a gente tem a nossa própria realidade e quem mora na favela, em comunidade, sabe que tem a legislação para o Brasil inteiro, as leis mesmo, legislação, né, a Constituição para o Brasil inteiro, mas quem trabalha em comunidade sabe que existe a sua própria legislação. E essa legislação aqui, ó, que é a sua própria legislação, acreditem, gente, ela é mais importante do que a legislação que rege o país. O que significa? Muita coisa que acontece, que a gente identifica no nosso trabalho, nós não podemos denunciar, nós não podemos chamar conselho tutelar, nós simplesmente não podemos denunciar. Por quê? Porque existe essa legislação aqui, ó, que diz pra gente o seguinte: as coisas que acontecem aqui dentro são resolvidas aqui dentro com a legislação daqui de dentro. E quando a gente pensa não, se a gente furar, não cumprir essa legislação, a gente é ameaçado e a gente sofre violência, a gente é expulso do nosso trabalho, expulso da nossa casa. Então eu tenho certeza que vocês estão compreendendo isso, porque eu acredito que isso seja a realidade de alguns de vocês também. Ou seja, isso tem que estar no fórum. Se você encontra tipos de violência na sua atuação enquanto agente comunitário de saúde, mas você não consegue chamar as redes de apoio, ou seja, SAMU, você não pode chamar a força policial, não pode fazer nada, isso tem que estar no teu fórum. Por quê? Porque isso, inclusive, além de estar no fórum, por exemplo, quando o médico lida com um problema que ele não consegue denunciar, porque ele não pode denunciar, eu tenho certeza absoluta que na hora de notificar ali no sistema, ele precisa e ele coloca que ele não pôde denunciar para ele se respaldar e se resguardar, porque se acontecer um caso extremo aqui e a denúncia não foi feita, esse caso com toda certeza vai chegar ao Ministério Público. O Ministério Público vive mandando e-mail para as UBSs. Por que essa pessoa que morreu e não era acompanhada pela unidade de saúde? Vocês já receberam Ministério Público aí, notificação? A gente já recebeu diversas. E aí a gente tem que explicar. Acontece muito com paciente tuberculoso. Porque o paciente tuberculoso, a UBS recebe ele, inicia o tratamento, o paciente faz a notificação lá no Sinan, eu acho. E aí ali todo mundo fica sabendo, né? Os órgãos de saúde. Quando esse paciente abandona, rapidamente a gestão municipal ali, através do sistema de saúde, ela pergunta: ó, já tem 2 meses que não tem atendimento do paciente, o que aconteceu? Né? Se acontecer uma coisa mais grave, o Ministério Público vem em cima da UBS. E aí o médico vai pegar o histórico dele e vai falar: olha,
ele abandonou, mas a gente não consegue denunciar, a gente não consegue pedir ajuda, porque o lugar que a gente trabalha tem uma regra que é diferente. Se a gente faz alguma coisa, a gente se expõe. Então isso precisa estar no seu fórum. Se você percebeu que tem dificuldade para resolver uma série de violências na sua unidade, você precisa botar isso no teu fórum, porque isso é um impedimento de ordem social para que vocês resolvam as questões ou algumas questões de violência, né? Por exemplo, é muito comum, quer ver um tipo de violência que acontece nas favelas, que a UBS tem muita dificuldade de resolver? Quer ver um exemplo claro? Violência contra a mulher. A gente fica, às vezes, assim, de mãos atadas, né? A gente tenta, o máximo que a gente pode fazer é tentar sensibilizar aquela mulher para que ela mesmo, de alguma forma, faça denúncia, porque a gente não pode fazer isso, né? Porque se a gente fizer, gente, é muito grave, a gente coloca a nossa vida em risco. Então tem uma série de coisas que acontecem que a gente não consegue resolver. E aí coloca isso lá no fórum, coloca suas dificuldades, coloca as suas angústias, porque isso é angustiante. Imagina você saber de um caso de violência extrema que você não pode denunciar. Você sente, parece que você sente na pele, você sai do campo da empatia e você entra no tem um sentimento, né, de quando a gente sente na pele. Eu não sei se é só empatia, eu acho que tem um que é mais extremo, que eu não tô conseguindo lembrar agora, mas você sente na pele aquela dor, você fica angustiado e de mãos atadas, você não pode fazer nada. E aí, às vezes chega no caso mais extremo, né, às vezes a mulher ela continua passando por aquilo por muito tempo e a gente não consegue resolver essas questões que nos afligem. Então, essas coisas a gente precisa colocar no fórum. Deixa eu ver o ponto 3, né? Porque tem 3 pontos aqui, ó. Olha só. No Brasil, nos últimos anos, os casos de feminicídio, olha só, os casos de feminicídio e de violência contra a criança, física e sexual, vem aumentando. Comente sobre como é em seu território esses tipos de violência e as principais causas. E aí, a outra coisa é isso daqui, ó. O fórum está pedindo para você colocar lá esses 2 específicos, mas você deixa no final. Cria ali, vai respondendo tópico por tópico. Lembra que eu falei? Primeiro você fala os tipos de violência, depois desses tipos você pega o que você já vivenciou e bota lá estratégias, dificuldades, as suas angústias, o quanto é sofrido para você, porque é sofrido para você. Uma outra coisa, não deixe de relatar a violência que você sofre enquanto trabalhador. Assédio moral é violência, olha só aí, eu também tô abrindo a luz para vocês, e essa é uma violência gravíssima que a disciplina não tratou, porque ela só tratou de violência no território e na família, né? Poderia tratar de violência também no ambiente profissional. Né, quando ela falou da violência quando a disciplina falou de violência no âmbito profissional, e ela falou da violência que nós profissionais cometemos com os pacientes, né? Mas ela não tratou da violência que os profissionais cometem com os profissionais, e na maioria dos casos o ACS, principalmente o ACS e o ACE, eles são muito assediados, né? Principalmente se é o ACS contratado, né? Aquele que não é estatutário, né, que não tem estabilidade. Esse então sofre muito mais assédio. Isso é um tipo de violência que a disciplina não tratou, mas que a gente pode relatar no fórum com toda certeza. E aí, no terceiro tem aqui, né, que é o que tá pedindo aqui no enunciado. Depois que você falar sobre as violências de tudo, fala um pouco no fórum, se você puder, se tiver alguma situação também, de como se acontece violência, se tem feminicídio, se alguma mulher já foi assassinada, né, pelo seu companheiro ou namorado porque não quis terminar o relacionamento, né? Aquelas coisas que a gente já sabe, infelizmente. Se isso já aconteceu, coloca aí. Se já teve casos de violência sexual, né, contra crianças, coloca aí também no seu fórum ali, não precisa entrar em detalhes, mas só diz, olha, por aqui também já aconteceu isso e tal, já aconteceu isso, não precisa falar, se aprofundar. Gente, importantíssimo, não dê nome às pessoas, tá bom? Não dê nome. Em nenhum momento coloque nome de paciente no fórum, tá bom? Não faça isso, não coloque endereço, não coloque o nome da rua, o número da casa, não faça isso. Fale do caso, tá bom? Se atentem muito a isso, né? Eu acredito que há uma ética muito grande por parte do curso, né? Se por acaso alguém soltar sem querer ali, eu tenho certeza que eles não vão expor esses dados, mas a gente precisa se preocupar com isso e a gente mesmo se resguardar esse ponto e resguardar também os nossos pacientes. E aí eu tenho certeza, gente, que para construir esse fórum vai ser muito tranquilo, né? Eu acho que não tem mais nenhuma outra informação aqui
mais pesada, quer dizer, pesada não. Aqui tem só a diretriz. E no final, no último parágrafo, ele diz assim, ó: o principal objetivo dessa discussão, ou seja, do fórum, é o diálogo, sobre as experiências prévias e sobre os conhecimentos adquiridos na aula temática sobre violência. E aí você pode botar lá o que você achou da disciplina e o que é que você aprendeu de novo. Tipo assim, depois de tudo isso que eu contei aqui, foi muito legal saber que existe esse tipo de violência, que eu não imaginava que fosse violência. Isso, a disciplina 14 me trouxe de conhecimento, porque eles pedem isso também, né? Se você aprendeu alguma coisa que você não sabia, que não identificava como violência, agora você identifica, escreve lá no final e você vai ter o teu fórum lá muito bem resolvido, muito bem explicado, você com toda certeza vai ter uma boa avaliação. Aliás, eu acho que todos nós vamos ter uma boa avaliação nesse fórum, porque não é fácil falar sobre isso, porque ele nos angustia, mas não é difícil, porque a gente vive isso todos os dias na pele, e é muito triste ter que passar por isso, ter que lidar com esse tipo de violência. Bom, gente, não vou mais me estender mais do que já vai dar 8 horas, né? Tinha pensado aqui em meia hora, ó, já tem 55 minutos que a gente tá aqui. Fez algum sentido para vocês? Clareou um pouco mais aí para quem ainda tava com dúvidas? Para quem quiser complementar, se de repente eu falei alguma coisa que não pensou, você também pode complementar o que você já fez. O fórum fica aberto lá. Volta lá, escreve mais, participe mais, entenda lá como uma sala de aula mesmo, onde você está sentado naquele debate gostoso ali com os alunos. Vai lá e tal, conversa, participa quantas vezes você puder, porque eu tenho certeza que isso vai contribuir muito, não somente para a sua nota, sabe, mas para a sua atuação enquanto profissional. Leia os relatos dos seus amigos lá, mesmo que você não responda a todo mundo, leia o máximo de relato que você puder, porque isso também vai te ensinar, você vai aprender e vai criando também cascas enquanto profissional para você saber lidar e não sofrer tanto, porque eu acho que uma coisa mais difícil para o trabalhador da saúde, ainda mais o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias, talvez o pior desafio que ele tem que enfrentar é de ter que lidar com diversos tipos de dores e não se abater, né? Eu confesso que eu não consigo, na maioria das vezes, é muito sofrido, quase sempre muito sofrido, mas é um desafio que a gente tem, por isso a gente precisa criar cascas, né? Não é se tornar insensível, nunca, a gente nunca deve ser insensível ao problema de ninguém, mas a gente não pode absolver esses problemas, porque senão é a gente que vai ficar doente e vai levar esses problemas para casa. Ô Jerusa, você pode participar do fórum quantas vezes você quiser, não tem limite. Você pode escrever à vontade, responder à vontade, fazer o que você quiser lá no fórum, tanto no seu fórum quanto na participação dos seus colegas. Então participe mesmo, gaste caracteres lá, escreva bastante, tá bom? Vai ser muito bom para você e para os seus companheiros também. Deixa eu ver aqui, ó. Léo, não esquece de pedir o joinha. É verdade. Sempre tem alguém me ajudando, tá vendo? Eu sou muito desligado. Sempre tem alguém no chat me ajudando. Obrigado, Maria. A Maria Elísia. Gente, dê um like aí no vídeo, ó. Tem 115 pessoas assistindo agora, ó. Só tem, pelo menos pra mim aqui, só tem 82 likes. Dê um like aí. É importantíssimo que vocês deem um like, gente. O YouTube entende como conteúdo relevante e mais pessoas são alcançadas. Então, dê um like aí, por favor, tá bom? Conto com isso. Certifique-se de que vocês estão inscritos aqui no canal. Se inscrevam aqui no canal. Se tiver vermelhinho aí o botão, escrito inscreva-se, aperta ele aí e se inscreve, tá bom? Por favor. Ó, Jaqueline tá aqui, ó. Jaqueline de Ipanema, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Jaqueline. Eu acho que eu nunca te vi aqui, ô Jaqueline. Não sei se eu tô enganado, né? O fórum é doideira, né? O fórum é movimentado demais, eu não consigo ler tudo. Mas eu acho que eu nunca te vi aqui, porque a sua imagenzinha, ela é bem peculiar, né? Então eu lembraria desse círculozinho branco com esse raiozinho vermelho. Eu não consigo ver muito bem porque é bem pequenininho. Mas, enfim. Bom, gente, fica gravado aqui. Então vocês podem voltar, né? Tô respondendo aqui a pergunta da Adriane. Fica gravado o chat, tá? O vídeo, tá bom? Então vocês podem voltar quantas vezes quiserem. Compartilhem com seus companheiros aí ACS e ACEs. Bota no grupo aí pra galera que de repente alguém tá com dúvida também. Você pode ajudar elas nesse sentido. E obrigado, gente. Obrigado pela companhia mais uma vez. São 8 horas. Pra quem já tá comigo sempre aqui sabe que 8 horas é o meu teto. Eu preciso pegar lá
Minha filha tá lá na minha sogra agora, ficou lá de 6 às 8, né? A Tainá foi trabalhar, a gente sempre deixa um pouquinho ela com a avó, que a avó fica mimando ela, né? E aí eu deixo lá umas 2 horinhas, ela fica bem tranquila. Mais do que isso, ela já começa a ficar agitada, procurando o pai e a mãe. Então eu vou lá agora pra pegar ela, né? Dar um banhozinho, arrumar ela pra ela dormir, que tá quase na hora. E a Tainá chega meia-noite hoje do trabalho, tá trabalhando de 6 à meia-noite. Mas é isso. A Léa Pinheiro, Léa, você chegou no final, tá bom? Volta aqui a live pra você assistir, porque tem muitas dúvidas sendo tiradas aqui, ó. Você é de Erismar de Opa, deixa eu botar o óculos, calma aí, que eu também fico forçando aqui. Ó, Erismar de Marabá, no Pará. Que legal, seja bem-vindo aqui, cara, no Pará. Tem bastante gente do Pará aqui, inclusive. Muito legal. Vamos lá. Binho Chaparraus. Muito obrigado pela orientação, Léo. Boa noite a todos. Maria Elisa, Léo, estou jantando com a família e assistindo sua live. Ó, que legal. Um beijo aí para toda a sua família. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe vocês aí, hein? Bom jantar para vocês. Gente, eu vou encerrar aqui, tá bom? Eu acho que a gente conseguiu tirar uma série de dúvidas aqui, foi bem legal. Estou me preparando, já terminei todos os meus estudos, mas eu vou responder amanhã o meu fórum. O que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês depois como ficou o meu fórum, tá bom? Eu vou dividir a tela aqui e vou mostrar para vocês verem como ficou. E aí vai dar ainda mais tempo também se vocês quiserem inscrever, participarem de mais alguma coisa e tal. Enfim, tchau, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Um beijo, um bom final de sábado aí pra todos. Aproveitem o fim de semana aí. Amanhã é dia de almoçar com a família, né? Pelo menos aqui em casa, domingo é dia de almoçar com a família. Aí vem a sogra, aí aquela reunião, aquela bagunça toda que a gente adora. Mas é uma maravilha, é muito bom. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e até nosso próximo bate-papo, tá bom, gente? Tchau, tchau.